A nossa conversa é com você, mamãe, papai e cuidadores de crianças. Nariz entupido, tosse, dificuldade para respirar, sintomas comuns que em bebês podem indicar algo mais sério, a bronquiolite, muito frequente nos primeiros anos de vida. Essa condição costuma gerar medo e dúvidas nas famílias. E para nos ajudar a entender, minha gente, a identificar esses sinais de alerta e cuidar melhor dos pequenos, hoje recebemos ela, amiga aqui do nosso quadro Saúde e Fé, a queridíssima doutora pediatra Amanda Tomé. Doutora, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Frei. Que alegria recebê-la. Alegria toda minha estar aqui com você novamente. Doutora, eu conversei com a Jéssica, com o irmão, enfim, o caminho é esse, doutora. Assim, a gente respira, o ar vai para o pulmão, brônquios, bronquíolos, alvéolos, faz aquela passagem e tá certo o caminho, doutora? Exatamente, Frei, estudou direitinho, perfeito. Que antes de começar, a gente conversou com ela aqui, né? Agora, então, é quase já na reta final. Sim. Qual a importância desses bronquíolos ali, doutor? São aquelas pequenas vias respiratórias responsáveis. Fininhas. Fininhas, bem fininhas, mas né? o ar A gente tem só que passar consegue lá. ver ali no microscópio. Mas o ar precisa passar por ela para fazer a troca gasosa, o oxigênio pelo gás carbônico, né? Então, eles são muito importantes e quando comprometidos, dá um trabalhão. Esse comprometido que fica entupido já é fininho, doutora. Assim, o que mais tem para entupir ali? Sim, aí você imagina isso num bebezinho pequenininho, Nossa, né? Que já é muito mais fininho do que os nossos. Quando isso acontece, acumula secreção e a criança muitas vezes pode evoluir de uma maneira nada legal. Aí, acumulando secreção, eu estou nessa reta ali, né? Acumulando secreção, não passa, compromete também os alvéolos, ou seja, a última parte, é isso? Isso, exatamente. Aí a criança não faz uma troca gasosa efetiva, ou seja, não consegue entrar oxigênio direito ali e a criança vai ficar mais doentinha, pode precisar de internação, então muitas vezes se complica aquele quadro. Então é algo muito comum que a gente vê no dia a dia da pediatria, principalmente essa época do ano. E por que acontece? Por que compromete lá, doutor? É o ar que respira, é poluição, é bactéria, é vírus, o que é? Normalmente, Frei, o que acontece é o seguinte, existem alguns vírus que desencadeiam essa inflamação dos bronquíolos. Quando a gente fala IT, a gente está se referindo a uma inflamação. Então, por isso o termo bronquiolite, que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Então, quando a gente tem essa inflamação das pequenas vias respiratórias, toda inflamação gera acúmulo de secreção. Então, aquilo ali vai entupindo e a troca gasosa muitas vezes não se faz de maneira efetiva e a criança começa a manifestar diversos sintomas. Mas assim, é um vírus que entrou lá, esse vírus ainda é o mesmo vírus, é o resfriado, é uma gripe maltratada, o clima que a gente vive. Por que chega até lá? Por que o vírus chega até lá, doutora? Pois é, Frei. Acontece que a bronquiolite é uma doença mais comum em crianças de 0 a 2 anos. Tá. E ela pode ser mais grave, principalmente nas crianças de 0 a 6 meses. Ou seja, quanto menor a criança, menor a via respiratória, mais grave pode ser o sintoma que ela vai apresentar. O vírus, ele pode ser vários tipos de vírus, mas principalmente um que chama vírus sincicial respiratório. Tá. Ele é o responsável pela maioria das bronquiolites que a gente vê atualmente. É quando a gente vê a sigla VCR, é isso? VSR, olha só, isso mesmo. E assim, esse vírus é um vírus muito comum em crianças, mas que para nós adultos, ele passa como um simples resfriado. E muitas vezes a gente confunde até com uma crise de rinite, porque só entope o nariz, não dá outros sintomas, mas que para um bebê pode ser extremamente prejudicial e grave. Agora, doutora Amanda, o fato de chegar o vírus até lá, uma bronquiolite não tratada, não cuidada, ou seja, leva à internação também, por exemplo? Sem dúvidas, Frei. Principalmente nesses bebês menores, quando assim, a bronquiolite ela tem uma evolução. Então, começa no bebezinho pequeno ali com um quadro de resfriado. Então, às vezes, o narizinho entupidinho, o bebezinho pode ficar com uma dorzinha de garganta, mamando um pouco menos, um pouco mais incomodado, mais choroso. Você vai perceber como se fosse um resfriadinho. Ao longo dos dias, vai descendo esse vírus. Então, ele começa no nariz, ele vai descendo para a traqueia, para os pulmões, igual a gente fez aquele caminho, né? Então, vai para os brônquios e depois para os bronquíolos ali terminais. Conforme esse vírus vai descendo, a criança vai manifestando outros sintomas. Então, quando chega lá naquelas pequenas vias respiratórias, normalmente a criança vai começar a apresentar sintomas como falta de ar, começa a respirar mais rapidinho, muitas vezes a criança começa a ter uma tosse. Aquele chiadinho também. Não era tão comum, né? Começa a tossir mais. Claro, pode apresentar o chiado. Doutora Amanda, agora, por exemplo, assim, de 0 a 2 anos, que é o mais comum, né? A criança ainda está amamentando, todo o processo assim, né, da formação, enfim, né? Agora,
A senhora está me dizendo isso, então cuidado, né? Um alerta para as mamães, papais, enfim, os cuidadores. Ou seja, não expor muito a criança, ou seja, de repente tem aquele tio, aquele avô, enfim, que gosta de um cigarrinho, que gosta, né, entendeu? Vai lá, de repente, ambientes coletivos, enfim, o pai, a mãe leva a criança. Então, tem esse cuidado para não expor a criança, justamente, que já que é um vírus, e esse vírus está circulando por aí, doutora? Existem alguns fatores de risco, assim, para bronquiolite. A prematuridade é um, que são aqueles bebezinhos que nascem antes do tempo. Tá. Nascem antes de 37 semanas. É um fator de risco muito comum. A poluição é um outro fator de risco, porque a criança vai estar inalando, né, um ar poluído, assim como o cigarro, como o senhor mesmo falou. O cigarro ele também pode gerar um processo inflamatório nos pulmões do bebê e isso pode também facilitar com que aqueles vírus inflamem e evoluam de uma maneira mais grave, né? Quando a gente fala de prevenção, né, que você falou muito bem aí, são essas visitas que nós pediatras reforçamos tanto para a gente evitar, principalmente nos primeiros 6 meses de vida. A gente entende que é difícil, né, Frei? Pedir para ninguém visitar o bebê, mas eu sempre falo que a maior forma de você mostrar amor e cuidado por um bebê pequeno não é você ir visitar esse bebê, mas sim você evitar essas visitas, mandar mensagens para a mamãe, ajudar ela com uma alimentação, lavar uma louça, mas não necessariamente pegar esse bebê no colo e ficar fazendo visitas, né? Então, o ideal é nessa idade de 0 a 6 meses, os pais realmente evitarem ambientes fechados, né? Então, se vai sair, vai para um lugar aberto, para um parque, um restaurante a céu aberto, que você consiga se for visitar uma máscara, doutora, ou seja, a gente usou tanto, né? Sem dúvidas, a máscara é algo muito importante, porque, como eu falei, muitas vezes, o que parece um resfriado comum e simples para um adulto, ou só uma simples crise de rinite, para o bebê pode ser algo grave, que até pode levar o bebezinho à morte, né? Isso é muito importante, gente, que ela está falando assim, não é questão de falta de carinho, de que a mamãe não quer a sua visita, do vovô, da titia, ou seja, como eu disse, é um ato de amor, de respeito, assim, ai, mas aquela, nasceu a criança, ficou tão chata, fica isso e aquilo. Não é isso, é proteção, é a criança, ela está indefesa, está se formando ainda, né? Então, cuidado com as interpretações que a gente recebe muitas vezes, se quando não, a gente não está aceitando visita, mas a criancinha está se formando, precisa se proteger. Então é nesse sentido, viu? Bombinhas, aquela nebulização é importante, isso também protege o pulmãozinho da criança, doutora? Frei, para bronquiolite em específico, o tratamento a gente faz de suporte. O que é isso? Por exemplo, bebezinho começou ali com sintomas de resfriadinho, como a gente falou, nariz entupidinho, uma dorzinha de garganta, a gente vai tratar os sintomas que o bebê tem. Então, vai lavar o nariz, né? Pode fazer uma inalação com soro fisiológico, pode ajudar e depois lavar o narizinho, como a gente falou. Vai fazer remedinho para febre, porque alguns casos de bronquiolite tem febre, então você pode tratar ali como se fosse um resfriadinho, né? Mesmo. Mas, dependendo dos quadros, a gente não precisa fazer nada. Às vezes é uma criança mais velha que vai ter uma bronquiolite leve e somente lavagem nasal vai resolver, não vai comprometer tanto os bronquíolos ali, porque ele está maiorzinho. Porém, as bombinhas, elas podem ajudar em alguns casos. Então, aquele bebezinho que está no hospital ou que está chiando muito peitinho, sempre a gente com um pode profissional. lançar a mão. Mas isso exatamente, Frei, tem que ser feito com a orientação médica. Até porque, muitas vezes, os pais automedicam as crianças e isso pode ser mais prejudicial. Então, assim, evitar xaropes, dar xaropes por conta própria ou por orientação de um amigo, né, de um terceiro, isso a gente nunca deve fazer, porque os xaropes podem piorar o quadro. E está contemplado no quadro vacinal, no calendário das vacinas, está contemplado também essa proteção da bronquiolite, doutora? Frei, tem uma notícia super boa. Opa! Desde dezembro do ano passado, o SUS fornece uma vacina que se chama Abrívio, né? Que é uma vacina que protege contra a bronquiolite. Olha que maravilha, contra esse vírus sincicial respiratório. Essa vacina é fornecida de forma gratuita a partir de 28 semanas de gestação. Então você, mamãe, né, que está aí chegando perto da 28ª semana de gestação, você precisa fazer essa vacina. Conversa com o seu ginecologista obstetra sobre essa vacina e ele vai te explicar a importância da gente proteger, porque ela vai proteger o seu bebê que vai nascer. Então é uma vacina na mamãe ou esperar a criança nascer para vacinar a criancinha? Na mamãe. Existe a vacina para criança, mas a gente não chama ela de vacina. Ela é um anticorpo monoclonal. O que é isso? Quando eu faço a vacina, a mãe vai produzir anticorpos para o seu bebê. Passa pela placenta. Quando o bebê nasce,
o bebê ainda não tem muita imunidade, então a gente já dá esse anticorpo pronto. Então a gente chama de anticorpo monoclonal. A gente já dá esse anticorpo pro bebezinho e ele vai desenvolver essa resistência contra o sistema respiratório. É incrível, né? E quando a gente consegue oferecer essa vacina, por exemplo, a mãe não conseguiu tomar a vacina por algum motivo, nós temos a opção de fazer essa vacina no particular para as crianças que são saudáveis, mas a gente consegue fazer essa vacina na época de sazonalidade. O que é isso? No outono e inverno. Então, nos meses de março a junho, a gente consegue fazer pelo SUS, para as crianças de risco. Ótimo, boa notícia, né, minha gente? Isso. Quando é que, por exemplo, a mamãe e o papai tem que se preocupar que a coisa está ficando mais grave, que tem que buscar uma ajuda bem mais profissional, um médico, um hospital, uma unidade de saúde, doutor? Isso é muito importante a gente informar, né? Na consulta a gente sempre informa para os pacientes. Então, quando procurar ajuda? Então, aquele bebê que está com dificuldade para mamar, aquele bebê que você percebe que faz febre, você dá o remedinho, a febre volta num período menor de 6 horas, ou quando a respiração está muito rápida, diferente do que vocês costumam ver, né? Aquele bebezinho que mama e vomita, solta todo o leite, ou então quando você começa a perceber a boquinha mais roxinha, né? O bebezinho está muito molinho, então sempre procurar ajuda em qualquer um desses sintomas. Uma vez que fez o tratamento, limpou os bronquiolites, os brônquios, enfim, uma vez que fez, não volta mais ou no ano seguinte pode voltar tudo Frei, de novo? olha que interessante. A gente falou muito do vírus sincicial respiratório, né? Mas as pessoas se esquecem que existe Covid, existe influenza, existe rinovírus e tantos outros vírus. E tudo vai para lá? Tudo pode evoluir para bronquiolite. Então, a gente vê, sim, bronquiolites por Covid, por vírus influenza, que é esse da gripe H1N1, H3N2, que está circulando muito agora, né? Então, não só o sincicial, mas a gente fala muito dele porque ele é o mais prevalente nessa faixa etária. E sabia que também existe bronquiolite no idoso? Isso que eu ia perguntar, é só para criança ou adolescente, jovem, adulto, idoso também sofre com isso? Principalmente as crianças, esses pequenininhos de 0 a 2 anos, e os idosos também. Porque as vias respiratórias acabam ficando também inflamadas com mais facilidade por conta da idade. E existe também a oportunidade deles, de quem puder, claro, né, fazer a vacina da bronquiolite no particular. Então, também é uma também outra tem, opção. então, para o idoso pode pedir, sim, olha, eu gostaria, né? Para o vírus sincicial respiratório. Então, às vezes, o idoso também pode ter uma doença grave por bronquiolite, né, por vírus sincicial respiratório. Com certeza. Minha gente, né? Então, para quem está em casa, doutor, assim, para convencer aquele papai, aquela mamãe, de repente agora o clima está mudando, a gente já está entrando já nesse pique de inverno, está chegando, minha gente, assim, logo, logo a temperatura vai baixar, é aquele frio, as crianças são as que mais sofrem, enfim, aquela mensagem de mãe, né? De mãe, né? Para todas as mães, assim, principalmente assim, nessa véspera do Dia das Mães. Bom, eu sei que não é muito fácil, né? A maternidade, a gente fica, nasce uma mãe, nasce uma culpa, a gente brinca muito isso. E eu entendo que muitas vezes surgem inúmeras dúvidas. Mas o mais importante de tudo é a orientação. Então, quando vocês são bem orientadas e sabem da necessidade, né, de proteger seu filho de muitas visitas, de aglomerações, de vacinas que fazem toda a diferença para a saúde dos bebês, né? Então, acho que é importante a gente não deixar de seguir as orientações que são fornecidas. Isso vai fazer toda a diferença na vida do seu filho e pode, claro, né, deixar essa criança mais saudável ainda, né? A gente não quer filho doente. Qualquer informação, minha gente, está o endereço aí, o contato da doutora Amanda na tela, para você perguntar, se informar, orientação é tudo de bom, minha gente. Doutora Amanda, muito obrigado de coração, pelo carinho, né? Sempre, que Deus abençoe sempre muito mais. obrigada. Aqui. Agora eu vou perguntar, vem cá, eu vou perguntar para a Jéssica se... Ela é maravilhosa, não né? Não é, Olha, Jéssica, obrigada por tantos esclarecimentos. E, Jéssica, o Francisco, né, passou por também por esse momento, não precisou, passou pela alguma inflamaçãozinha? Graças a Deus, não. Porém... Essa supermãe aqui não tem. Não, eu fico em cima, né, o tempo todo. Mas, assim, desde o último dia 17 de abril, ele anda bem ruimzinho, sabe? É assim, essa questão de... são acho que os vírus do outono, né? Vai chegar, tá em dia, graças né? a Deus. Mas aí chega agora o outono, tem as... Mudança de os temperatura, vírus, os vírus que circulam mais, né? Infelizmente. Mas, olha... a gente tem que ressaltar sempre aqui, né? A questão da vacina, que é muito importante. Os cuidados, não deixa para depois a automedicação, gente. Como isso é perigoso, né? Muito obrigada. E quem quiser seguir, eu sigo a página da doutora. Tem várias dicas. Siga também, você que é mãe. E tem os contatos aqui na tela para você. Com certeza. Doutor, obrigado. Obrigada. Frei. Alô você, sempre, semana que vem. Semana que vem a gente está de volta.